Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo fechando a nossa sequência aqui sobre geometria e polaridade. Então vamos lá, agora a gente vai falar da polaridade de moléculas. O vídeo anterior era a polaridade da ligação, agora de moléculas, um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá, passo um passo de cada vez. A polaridade de moléculas, ou das moléculas, depende de dois fatores: das ligações entre os átomos dentro dessa molécula e da geometria molecular. Beleza? Então depende das ligações e da geometria molecular. E a gente vai dizer que uma molécula é polar ou apolar analisando essa carinha aqui que está com esse monte de símbolo que significa o momento dipolar resultante. Tá? Então, se o momento dipolar resultante for igual a zero, a gente diz que a molécula é apolar. Se esse momento dipolar resultante for diferente de zero, a gente diz que a molécula é polar. E se você conhece um pouquinho essas simbologias aqui dentro da física, da química, vai ver que essa setinha aqui em cima indica que isso é algo vetorial, né? Então vão ter vetores aí. Mas não se preocupe que não tem tanta necessidade de você dominar cálculos aí e ações com vetores. Dá relativamente tranquilo para a gente ir aqui sem aprofundar tanto na matemática da coisa. Beleza? Então, nós vamos verificar se a resultante vai ser zero ou se vai ser diferente de zero. Quanto diferente de zero, isso não vai nos interessar. Beleza? Aí fica um pouquinho mais simples. Vamos lá, então. Nós vamos precisar relembrar da ordem de eletronegatividade lá com aquela nossa sequenciazinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não faça isso para não ter que ir para o hospital, né? Flúor mais eletronegativo, vindo aqui para o hidrogênio, um menos eletronegativo. E por que só esses átomos estão aqui, né? Porque a gente fala de polaridade de ligações, geometria molecular, em geral a gente está falando de ligações covalentes. E esses são os átomos que mais fazem ligação covalente nas moléculas que são abordadas aí no nível médio. Então, por isso essa fila tem essa carinha aí e não outros elementos para fazer parte dessa fila, ok? Vamos lá, então, molécula apolar. Um exemplo de molécula apolar é o O2, gás oxigênio. E agora note que apareceu uma tabelinha com valores aqui. De onde surgiu essa tabela, professor? A eletronegatividade, a gente pode olhar para aquela fila de reatividade ou para valores. Existem tabelas, né, que trazem valores de eletronegatividade. Esses valores aqui foram calculados, propostos por Pauling. Então existe uma tabelinha com números, valores numéricos. Por exemplo, que é o flúor 4, oxigênio 3,5, cloro 3, que é igual ao do nitrogênio 3. Se a gente tiver esses valores aqui, a gente vai, por exemplo, poder verificar que átomos diferentes, só que tem o mesmo valor de eletronegatividade. Então a ligação entre o N e o Cl seria apolar, tá? Mas aqui, então, agora vai aparecer, né, durante essa apresentação, essa tabelinha para a gente pegar os valores ali para comparar. No caso aqui, o que é O1, O2? É o primeiro oxigênio e o segundo oxigênio, mas são bolinhas aqui representando átomos de oxigênio. Ambos têm a mesma força, a mesma eletronegatividade, né? Então, puxa para um lado com uma força, puxa para o outro lado com outra força. Uma anula a outra, e isso aqui vai levar aquele momento dipolar resultante igual a zero, porque uma força para um lado anulou a outra força para o outro lado. Molécula apolar, portanto. Agora, olha para o CO2. Será que vai ser diferente? Não, também vai ser apolar. Por que vai ser apolar? Vamos olhar o CO2 aqui, novamente O1 e O2 são dois oxigênios, né, que estão aqui. Olha o oxigênio 3,5 e o carbono 2,5. Então, professor, peraí, essa ligação aqui, carbono-oxigênio, ela é polar, não é? Ela é polar, o oxigênio é mais eletronegativo, então essa ligação ela é polar. E essa outra ligação, carbono-oxigênio, também é polar? Sim, também é polar. Tá? Então, as ligações químicas dentro do CO2 são ligações polares, mas a molécula é apolar. Por quê? Porque uma anula a outra. Então, tem um oxigênio puxando para um lado com uma força e o outro oxigênio puxando para o outro lado com uma força igual. E por que elas se anulam? Elas se anulam porque a geometria da molécula é linear.
tá? Porque essa força está realmente se anulando, porque uma está puxando para a direita num determinado sentido aqui e a outra puxando para a esquerda em sentido oposto, né? Portanto, em sentido oposto. A gente tem a molécula, então, mesmo tendo ligações polares, ela, como resultante, é apolar, porque uma força anulou a outra, porque elas estão no mesmo sentido em direções opostas, ok? Então, molécula apolar. Agora vamos ver uma outra linear, só que polar, o HCN. Olha os valores aqui, ó. Hidrogênio 2,1, carbono 2,5, nitrogênio 3. Se a gente olhar as ligações, HC, carbono 2,5, hidrogênio 2,1, carbono é mais eletronegativo, puxou para cá. Nitrogênio e carbono, nitrogênio é mais eletronegativo, então vou estar puxando para cá. Agora, se eu olhar essas duas setinhas, elas estão numa mesma direção, só que no mesmo sentido, né? Então aqui na vertical, ambas apontando para a direita. Esses vetores se somam, então. Tá? Então essa força aqui que o carbono puxa se soma ao esforço lá do nitrogênio puxando os elétrons. Eu tenho uma resultante, então, nesse sentido, porque elas não se anularam, elas se somaram. Tá? Então os dois estavam puxando aqui para a direita. Então se somou, teve uma diferença no meu momento dipolar. Então foi diferente de zero. Com isso, esse lado aqui, para onde estão os mais eletronegativos, fica mais negativo, fica parcialmente negativo. E esse lado aqui, que estava perdendo, fica parcialmente positivo. Okay? Então moléculas lineares podem ser tanto polares quanto apolares. Depende de como vai estar essas forças aqui dentro com base na eletronegatividade. Depende se vai ter um resultante ou não. Se as forças se anularem, molécula apolar. Se elas não se anularem, se elas se somarem, então a molécula vai ser polar, tá? Tendo um dos lados da molécula positivo e o outro lado mais negativo. Beleza? Agora, vamos olhar uma molécula angular como a água. Então tem um oxigênio ligado a dois hidrogênios. H1 e H2 é só, né, para diferenciar os hidrogênios, mas são dois hidrogênios. O oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. O que acontece aqui então? O oxigênio puxa aqui o par de elétrons dessa ligação, então essa ligação é polar, e puxa também dessa outra ligação. Então as duas ligações são polares. E aí o resultante também indica que a molécula é polar, porque ambos estão aqui, ó, puxando para cima, para o lado do oxigênio. Eles não se anulam, eles sim mantêm uma resultante aqui para cima. Então, o lado de cima vai estar mais negativo, porque o oxigênio está puxando os elétrons das duas ligações para cima. Os hidrogênios aqui vão ficar mais positivos. Então, a gente tem um resultante diferente de zero. Por isso, a molécula é polar, ok? Então, tem polo positivo e polo negativo na água. Outro exemplo aqui, com 4 átomos agora, né? Um central e rodeado de 3. No caso aqui, 3 hidrogênios, rodeando o boro. O boro é menos eletronegativo, né? Ligeiramente menos eletronegativo que os hidrogênios. Aqui, então, ó, os hidrogênios puxam os elétrons mais para o lado deles. Então, essas ligações, as 3 ligações, são levemente polares. Mas a molécula é apolar, porque acaba tudo se cancelando aqui, tá? Então, eu tenho um puxando para cá, o outro puxando para lá, o outro puxando para cá. Como essa molécula é planar, né, que a gente já viu lá na aula da geometria, esse mesmo exemplo, essa molécula é uma trigonal plana. Então, acaba que tem um puxando para cá com uma força, outro para cá com a mesma força, outro para cá com a mesma força. Essas forças todas aí se anulam e a gente tem uma resultante igual a zero. Então não vai movimentar para lugar nenhum. Por isso essa molécula é apolar. Agora, se eu tiver uma molécula com 4 átomos, só que na geometria piramidal, olha o que vai acontecer. No caso aqui, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a setinha vem para o lado do nitrogênio. Tá puxando ali, tá puxando aqui, tá puxando aqui.
Se fosse uma molécula planar, plano, essas setinhas aí iam se anular, igual a tela anterior. Porém, ela não é plana. Esse nitrogênio está acima do plano dos hidrogênios. Então, tem os hidrogênios aqui embaixo e o nitrogênio aqui em cima. Então, essas setinhas não estão indo exatamente para o centro, estão indo para cima. Então, eu tenho 3 setinhas subindo. Isso dá um resultante no sentido do nitrogênio. Então, aqui o lado do nitrogênio vai estar negativo e aqui embaixo, né, os hidrogênios estarão positivos. Então, o nosso resultante aqui é diferente de zero. Qual é o valor? Não interessa, é diferente de zero. Ok? Mais uma molécula aqui, apolar, com agora 5 átomos na geometria tetraédrica. Qual que é a ideia na geometria tetraédrica, né? A molécula vai ser apolar quando? Quando todos os que estiverem aqui ligados ao átomo central forem iguais. Então aqui, ó, um hidrogênio, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, hidrogênio 4. Todos são hidrogênios, todos iguais. Se todos são iguais ao redor do átomo central, a gente vai ter uma molécula apolar, independente da ligação que houver entre elas, né? Ser polar ou apolar. Então aqui no caso, carbono e hidrogênio. Carbono é mais eletronegativo. Então todas as ligações que estão aqui dentro dessa molécula são ligações levemente polares, porque o carbono é mais eletronegativo. Porém, todas elas acabam se anulando, tá? Então, todas estão apontando para o centro, mas o resultante na molécula é diferente de zero. Essas setinhas todas vão se anular. E aí, esse momento resultante diferente é igual a zero, né? Não falei diferente de zero, igual a zero, né? Esse momento resultante é igual a zero. Como é igual a zero, a molécula é apolar, tá? Então ninguém vai ganhar aqui, no final das contas. Não tem um lado que vai ficar mais positivo e o outro mais negativo. Agora, se eu tiver um átomo diferente, que é esse caso aqui, ó, CH3F, tirei um H, coloquei um F, representado aqui por esse verdinho. E o F, ó, ele é mais eletronegativo que todo mundo, né? Para o carbono, então, ó, eu tenho as 3 setinhas aqui vindo do hidrogênio. Então, raciocina que o carbono está aqui, os hidrogênios estão no plano mais baixo. Então, as setinhas já estão subindo em direção ao carbono. E aí vem o flúor e puxa do carbono também. Então, eu tenho um resultante aqui agora diferente de zero. Tem um resultante que sobe. Então, eu vou ter aqui para o lado do flúor uma carga parcial negativa e lá embaixo os hidrogênios vão estar mais positivos. Meu resultante é diferente de zero, porque as polaridades dentro da molécula não se anularam, se somaram. Então tinha 3 subindo aqui, com a quarta subindo também. Então tem uma resultante aqui para cima mais negativo, para baixo mais positivo. Ok? Então, uma dica para fechar aqui o nosso vídeo é: moléculas que sempre vão ser polares, eu nem preciso me preocupar com quais são os átomos com a eletronegatividade. Angular e piramidal. Se for angular e for piramidal, vai que ela é polar sem medo de ser feliz. Então, basta saber a geometria molecular. Angular, piramidal, dependente dos átomos que estão formando ali, polares, tá? Porque a geometria molecular leva a isso. Se eu tenho moléculas que são feitas apenas de carbono e hidrogênio, tiver lá uma fórmula, de algum jeito está mostrando para mim que só tem carbono e hidrogênio, a gente chama isso de hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos são apolares, por conta da geometria ali. Há uma diferença, né? O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, porém se anulam, como foi o exemplo do metano algumas telas para trás, ok? Tirando isso aqui, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Então, linear vai depender da análise das polaridades das moléculas, dos átomos, né, ali na molécula. Eu vou olhar para cada ligação e verificar se elas estão somando ou se anulando. Se for tetraédrica, também tem que analisar se, essencialmente, se são 4 átomos iguais ao redor do átomo central, apolar. Se for um pelo menos diferente, tende a ser polar. Se for trigonal plana, aquele triângulo no plano, depende. Eu vou ter que olhar cada caso, ver se são átomos iguais, são átomos diferentes, se eles se anulam ou não. Ok? Então, era isso nessa aula aqui sobre polaridade de moléculas, tá? Ficamos por aqui. Se você gostou, deixa aí de alguma forma, se a plataforma que você está assistindo permitir, comentário, curtida, enfim, manifeste-se aí se você achou legal esse vídeo e até o próximo vídeo.